O que tu precisas é de saber fazer a massa para ligar os tijolos. Porque os tijolos, em vida académica, estão as bibliotecas cheias. Tu precisas é de saber ligar aquilo e deixar aquilo em pé. Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Hey guys, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Kai Rocha. Nesta semana conversamos com Telmo Leal, hoje a mente por trás da Curious Goblin, uma oficina criativa. Falámos de poesia, street art e percorrer as ruas de Lisboa com um balde de cola. Fiquem atentos, até já! Eu vou começar isto tudo primeiro, antes de te apresentares, com uma pequena história, que é... Era uma vez uma rapariga que decidiu fazer um podcast. Ok. E decidiu fazer um podcast em casa, com um microfone dos 300. Sim. Já estás a ver onde é que isto está? Onde é que isto vai dar. Eu tive um flashback há 2 dias disso. Sim, diz. Pronto. E primeiro fez com amigos, com os poucos amigos que tinha, depois ia tentando alcançar outras pessoas e de repente alguém no Facebook manda uma mensagem: olha, isto é muito giro, mas não se ouve nada. É verdade. Tu lembras-te disso? Lembro. Aliás, lembro-me de ter essa conversa com a Joana. Sim. A Joana, que é a pessoa, que é o cérebro por trás deste encontro. Sim. A nossa ilustradora, by the way. Ok. Sim. Exatamente. Que ela é determinada... Não foi nesse momento. Foi mais recentemente que ela achou que o teu cérebro e o meu tinham que se encontrar em algum momento. Sim. Tinham coisas a ver. Mas eu lembro-me disso. Lembro-me de estar com ela e dizer, olha, aquele podcast tem coisas muito interessantes, mas eu tenho dificuldade em ouvir, e tanto pode ser do meu ouvido como pode ser podia ser do vosso microfone. E a Joana disse-me, então olha, fala diretamente com a Kai que ela vai querer ouvir isso. Sim. E eu, tá bem, pronto. E eu, tá bem, e vamos. E abri não sei se foi logo, se foi no dia a seguir, mas ok. Abri e disse, pronto. Eu mandei uma mensagem, quando eu recebo uma mensagem, eu tipo, espera, não conheço esta pessoa de lado nenhum. Exatamente. Foi engraçado. Mas eu acredito que antes de... É importante dizer bem. Sim, claro. Ok? E normalmente as pessoas ficam sem feedback. Sim. Montes de projetos. Sim. Não é por não haver feedback, é só porque as pessoas não tomam a iniciativa de o ter. Pá, eu nesse aspecto não tenho meias medidas. No sentido em que, quer dizer, tenho cuidado de respeitar o trabalho dos outros, de ser educado, etc. Mas se acho alguma coisa, dizer... Ou melhor, e se acho que essa coisa pode ser construtiva. Ok? Ter esse espírito crítico e partilhá-lo. Pronto. E foi isso que eu fiz. E de facto tinha razão. O podcast mudou de formato de microfones. Sim, completamente. E o único obstáculo que ele tinha, deixou de ter. E passou a ser um produto melhor. Sim. E super interessante. Sem o obstáculo que era uma coisa tecnológica, física. Não era nada mais do que isso. Exatamente. Portanto, tenho que te agradecer. Eu não disse nada que tu provavelmente não soubesses. Não, eu sabia perfeitamente. Sim. E também não tenho ilusões disso ter acelerado a evolução, ok? Pois. Mas eu fiquei mais descansado de ter partilhado. Tu agora tens esta história para iniciar o podcast. Sim. Pronto. Ficamos todos contentes. E então... Para que as pessoas não fiquem a pensar que tu és apenas uma pessoa que manda comentários na internet. E já era bastante. Há pessoas que têm uma profissão disso quase, não é? Queres-te apresentar? Ok, claro. Eu chamo-me Telmo. Sou a pessoa responsável neste momento pela Curious Goblin. É o meu projeto, é o projeto do qual eu estou associado. Tenho 33 anos. Neste tempo todo, para mim foi um pouco a história para culminar na Curious Goblin. Neste momento a Curious Goblin confunde-se, ou melhor, eu confundo muito com a Curious Goblin, porque é um projeto com um cunho muito pessoal
e no qual eu estou bastante empenhado. Mas há outros capítulos antes deste, ok? Mas este, de longe, para mim é o mais interessante. Vamos começar então pelo primeiro capítulo. Primeiro capítulo. Ora bem, um miúdo altamente criativo, altamente desconfortável com a sua criatividade, no sentido de não saber lidar muito bem, que é uma coisa que todos os criativos dizem, não é? Que são peças difíceis de encaixar, demora a aprender. E houve diferentes momentos. Houve um momento, por exemplo, que eu tive muito dedicado à escrita, à poesia, não com o meu nome, com outro. Depois houve mais tarde um projeto também que cruzava a pixel art com o azulejo, que era o pixelejo, que tinha uma expressão também na street art. E depois, entre eles, houve sempre hiatos, momentos de pousio. Houve um novo momento de pousio. E agora estamos neste momento, que é o da Curious Goblin, que tem uma certa diferença em relação aos outros anteriores. Pelo meio também houve fotografia, também houve uma série de outras macacadas. Mas tem a diferença dos outros, que é... Os outros eram muito mais definidos. É esta expressão, com este tom, com isto, com estas ferramentas, e ganha este corpo. A Curious Goblin é muito mais uma ideia, muito mais uma plataforma para esses. Porque há uma coisa que eu aprendi nos outros, que foi: tu dedicas força a uma coisa e define-la tanto que depois fica ali muito fechado. Entendes? E tu não consegues exportar aquilo para nada mais. Às vezes até o próprio nome, ou mesmo o teu próprio nome. E eu achei que, próximo projeto, vamos retirar a pessoa disto, vamos criar uma coisa mais abrangente, mais focada em valores diferentes. Bem, diferentes, a criatividade é a mesma. Mas mais amplos, que seja mais convidativo a outras pessoas que queiram partilhar esta aventura. E, ao mesmo tempo, também não é possível não deixar de fora que eu próprio também amadureci, cresci, tornei-me adulto neste processo. Portanto, a Curious Goblin existe, não podia existir há 10 anos, porque há responsabilidades que eu tenho e que assumo hoje, que há 10 anos não me faziam qualquer sentido. Um dos obstáculos de crescimento desse projeto, que era o pixelejo, é a parte burocrática da vida, que eu não estava todo pai virado. Que a Curious Goblin resolve isso sendo uma empresa também. Sim. Pronto. Ok. Mas vamos... Eu vou-te pegar na primeira coisa que tu disseste, que é... Eras uma pessoa... imagino que ainda és uma pessoa criativa, obviamente, não é? Porque senão não estarias a fazer o que fazes agora. Mas com dificuldade em adaptar-se. Porquê? Porque vias a criatividade como... Tipo... Que a sociedade via a criatividade como uma coisa má? Ou como uma coisa que não tinha futuro? Não é essa visão de todo. É só... Então. A criatividade é uma coisa que não é fácil de tu encaixares na tua vida. Porque não é uma coisa, por exemplo, não é uma coisa que tu definas que à segunda-feira de manhã, das 10 ao meio-dia, eu estou a ser criativo. Portanto, nunca é uma coisa que seja fácil de tu encaixares na tua vida. E depois há uma coisa que também é uma linguagem normalmente pessoal, que com maior ou menor facilidade chegas aos outros. Mas não é de tradução imediata e direta, muitas vezes. E às vezes até são... E por outro lado, também são áreas de ti próprio que estás a descobrir. E, portanto, é daí que eu quando uso a palavra desconforto, não é com um sentido pejorativo, é só porque, de facto, é uma coisa que que se está a descobrir eternamente. A criatividade, para mim, é isso, é estar a abrir gavetas do cérebro que algumas eu nem sabia que estavam lá, outras que estavam lá há monte de tempo, abri-las e, no fundo, parti-las. A minha preocupação maior é essa. A sociedade molda-nos muito para sermos uma espécie de um contador, que é aqueles móveis
com gavetinhas todas iguais, montes de filas de gavetas, e numa gaveta tu és isto, numa gaveta és aquilo, etc, etc. E isso é altamente aborrecido e empobrecedor, porque eu percebo a necessidade de muita gente de ter essa arrumação, e é uma visão muito positivista da vida e ocidental. Mas eu, por mim, parto isso tudo. No sentido em que não é tão melhor quando duas coisas completamente inesperadas se cruzam e nasce uma coisa dali. Portanto, preferes um bocadinho mais a parte mais caótica, vá, da... Não sei se é caótica, mas é uma visão é bastante pós-moderna. Sim, vá, aquela coisa da organização no caos. Vá. Sim, é uma forma de ver isso. A minha preocupação maior é sempre essa ou melhor, o denominador da minha criatividade foi sempre esse. Foi cruzar duas coisas elementares, mas cruzá-las de uma forma diferente. O pixel age era isso. Pixel art, não acrescentei nada à pixel art, não acrescentei nada ao azulejo, mas também nunca me tinha ocorrido, e se os dois se cruzarem, o que é que acontece? E no fundo, um objeto, um produto de pixel art é uma parede de azulejo no mesmo princípio, que é quadrados. Pronto. É esse... Eu, entretanto, perdi-me, mas eu vou-me perder montes de vezes nesta conversa. É tranquilo. E isso é uma coisa boa, ok? Sim. Dirias que, então, eu estou a fazer pelos capítulos que tu me listaste aqui. Mas o último é o mais interessante. Eu sei, já lá vamos, tem calma. Okay. Isto é que os outros... aquecer. Tá bom, ok, ótimo. É só porque os outros... eu já não pensava neles há muitos anos. Podes puxar o que quiseres, atenção. Eu estou só a desabafar isto. Sim. Mas vê lá, se não tiveres à vontade de falar sobre o teu background poético, já não, eu estou completamente à vontade com o meu background, com todo o meu background. Posso demorar mais tempo para chegar às coisas, porque já não penso nelas há muito tempo. Ok. Pronto, tudo bem. E a Curious Goblin tem que pensar nela todos os dias. Sim. É o teu trabalho agora, né? Portanto, e ainda por cima, sendo a tua própria empresa, imagino que esteja 24/7 na tua cabeça, não é? QB. QB, assim. Um bocadinho de equilíbrio por aí. 23/7. É verdade, só uma horazinha para descanso. Faço um descanso. Mas o que eu te ia perguntar era, como é que então descreverias o teu estilo de poesia? Boa questão. Era bastante sucinto, no sentido em que... Não eram haikus, depois não? Não chegava a, mas era quase. Ok. Era quase. Era sempre uma ideia muito específica e trabalhada ali à volta daquilo. Nunca eram narrativas que se desenvolvessem. Eram quase exercícios de design, ter o essencial, funcionar, ser perceptível, etc. Eram muito, muito curtos. Quer dizer, comparativo, eram maiores, eram provavelmente o dobro ou o triplo do que é um haiku, na sua forma mais comum. Mas quer dizer, também não... A poesia também não é metra, não é? Sim, não, ao contrário daquilo que a gente aprende nas aulas de português sobre as métricas dos versos. Sim, nunca tive preocupação nenhuma com isso. Sim, imagino que há pessoas que acham interessante a parte do desafio de ter essa limitação. Eu imagino também com pessoas que cantam em bandas e isso tudo e que fazem as suas próprias letras também tenham essa limitação e acham piada ao desafio disso, porque trabalhas um bocadinho mais, não é só tipo estás aqui a vomitar as coisas para o papel, salvo seja, e por isso não tem uma estrutura diferente, obrigam-se a ficar mais estruturados. Por outro lado, eu acho que há muita gente que deve estar a pensar, não vou estar a limitar com estas regras métricas porque não quero e porque não estou a ver o sentido disso e porque acho que não fala... Há aquela parte do cunho pessoal, não é? Portanto, se calhar essas limitações não têm... A questão da métrica está muito assente na desconstrução da escrita que o início do século XX fez, não é? E provavelmente a minha escrita era consequência disso.
também, se calhar, tinha muito a ver com eu ter 19 anos, não sei já. Mas já foi há muito, muito tempo. E não estar muito preocupado com isso. Sim. Não fazia parte dos meus interesses estar a pesar isso. Isto não quer dizer que eu não ache a métrica do Camões fabulosa, ok? Sim. Isto não quer dizer nada disso. Agora há espaço para as duas coisas e felizmente que a poesia descolou desse espartilho da métrica. Sim. Continuando a existir. Okay? Sim, é tipo um nice to have, mas não é uma coisa... Sim, há tanta coisa... É que quando tu destróis muros... Há tanta coisa... Isto é um clichê, mas pronto, vamos com o clichê dos muros, sobretudo em 2020. Já ias dizer 19. Ia dizer 2019, ainda não... Isto acontece sempre. Sim. Há tanta coisa gira quando tu abres o horizonte e te soltas de regras, pronto, que é tão tentador, porque não seguir? Sim. É que não é propriamente, ainda por cima em termos de criatividade, e nesse momento em que eu estava, que não tinha que me preocupar com absolutamente nada, vendo hoje em retrospectiva, não tinha que me preocupar com nada. Aquilo não tinha que ser publicado, aquilo não era o meu ganha-pão, aquilo era partilhado online, mas estamos a falar de um online. Aquilo ainda está online, acho eu. Vou eu fazer trabalho de casa. Mas eu posso dizer, é só pôr arrepio cardíaco no Google que aparece. Ok. Se estiver online, aparece. Sim, okay. Pronto, era o título do blog, aquilo coincide com a geração dos blogs. Dos blogs, sim. E era o título do blog, onde eu partilhava aquilo. E depois, a determinada altura, eu organizei aquilo. Lá está a mesma questão que eu te disse há pouco do pixelejo, da parte burocrática. Eu nunca me interessei pela parte burocrática por pôr aquilo a uma editora ou organizar aquilo organizar mais organizado, pronto. Passando um pleonasmo. Porque não me interessava isso. E em termos práticos, estamos em 2005, talvez. Eu não sei se em 2005 tinha 19 anos, como disse há bocado. Mas é por essa altura, pronto. Não me peças para fazer trabalho, para fazer matemática agora, a esta hora da manhã, por favor. Não. É só uma salvaguarda para quando eu depois um dia me disserem, então, mas que idade é que tinhas? Eu percebi de onde é que é a fonte do erro. E nesse momento, eu estava plenamente convicto que o mundo ia mudar em termos de consumo ao nível dos livros. Porque a música tinha mudado, o cinema estava a mudar, era evidente que o livro ia mudar mais dia, menos dia. Ou melhor, o livro ou o ato de leitura. E de facto tinha razão, porque depois, isto ainda é antes de haver iPads. Sim. Okay? Não sei se já haveria iPhone ou não, mas é nesse momento ainda muito em que as pessoas estão a adaptar a essa nova realidade. E eu nunca quis essa parte burocrática do livro, nem de estar a lidar com editoras, etc. E nada contra as editoras, há editoras fantásticas, mas nunca quis isso. E perdi-me outra vez, mas vamos. Não, estavas praticamente a fazer um paralelismo agora do facto de como não querias lidar com editoras, também não querias lidar com as métricas, certo? Não, porque as métricas é uma questão de criatividade, as editoras é uma questão logística. São questões diferentes, sim. Não, são diferentes nesse aspecto. E a questão de criativa influi diretamente na vitalidade do projeto, na sua continuidade. Ou seja, se há criatividade, se a criatividade está a ser desafiada, a questão logística é só uma questão diferente.
pá, para mim era indiferente, foi indiferente, continua a ser indiferente se o Arrepio Cardíaco foi publicado em livro ou não foi publicado em livro. Sim. Não altera nada a minha percepção da coisa. Ok. Portanto, o que é que te então fez pensar, ok, não, tenho que me dedicar a outra coisa? São coisas que vêm naturalmente. Isto eu sei hoje. Porque na altura em que deixei de escrever, eu tive um pedaço de mim que questionou muita coisa. Porque... E aliás, eu nunca falei isto com ninguém. Mas não há problema. Também nunca ninguém perguntou. Mas eu, quando deixei de escrever, fiquei assim um bocadinho desamparado, no sentido em que, então, mas eu encontrei esta coisa que me é tão confortável e tão natural, e agora desapareceu. Quer dizer, então eu vou... Isto vai ligar com a mesma questão da visão positivista da sociedade, que as pessoas têm que fazer uma coisa, nascem para aquela coisa, têm que encontrar e depois é fazê-lo o resto da vida. E eu ainda estava muito formatado nisso. E então fiquei assim um bocadinho, então, mas agora vou pensar o resto da vida num emprego banal. O que é que eu vou fazer? E passou uns anos, que foi o tempo que eu demorei a lidar com isso, e a vida também continuou. Não fiquei parado, não fiquei agarrado a isso. E depois, quando surgiu o Pixelejo, eu percebi, ok, não... É preciso eu esperar por mim que a coisa volta. Houve esse tempo de pousio. E depois, então, no Pixelejo eu percebi que, espera lá, que se pode ir para a escrita. Entretanto, tinha havido experiências com fotografia. Se pode ir para uma coisa mais visual, pode ir para qualquer lado. Okay? Se em criança podia ir para qualquer lado em termos de desenhos, etc., é uma questão de recuperar isso. E retirar o denominador do corpo que a ideia ganha e focar na ideia. E quando tu focas na ideia, passa a sair tudo. Tu deixas de ter... Eu adoro criar analogias para as coisas. E muitas vezes tu estás tão focado em ter uma impressora, depois só trabalhas em papel e só imprimes a preto e branco. E se for outra coisa qualquer, se for uma máquina que faz tudo, pronto. Sim. Entendes? Há aquela célebre questão que é, quando tu tens um martelo, todos os problemas são um prego. Pronto. Agora, puxando mais à visão mais maker do mundo, e eu quis, ou melhor, quando percebi isso, quis focar nisso. Dar uma visão mais estratosférica da coisa e poder ser livre de atirar-me ao que quiser. Se eu gostava de ter descoberto isto, ou ter tido esta percepção aos 20 anos em vez de aos 30, adorava. Tinha tido mais 10 anos. Mas não me arrependo em nada desses momentos de uma criatividade mais focada, desses momentos de pousio entre elas, digamos, para o que acabou por resultar. Uhum. E então, como é que apareceu o Pixelejo nisso? O Pixelejo apareceu num momento de... Eu tinha acabado o primeiro curso, estava sem nenhuma perspectiva, não tinha achado aquilo grande piada. Qual era? Era estudos europeus. Ok. O que é que uma pessoa estuda em estudos europeus? O quê? O que é que uma pessoa estuda em estudos europeus? Olha, eu estudei sobretudo a Cinemateca. Ok. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu passei mais tempo na Cinemateca do que nas aulas. Ok. Não quer... É o que isto quer dizer. Oba! Eu adorava a Cinemateca, ainda adoro. E vi sessões, mas uma quantidade absurda de filmes e outros, e Nimas, etc, nessa altura. Mas tinha acabado esse curso, estava feito,
E estava assim num momento de indecisão, de ócio, basicamente, de ócio. Eu não me lembro se isto foi antes ou depois. Eu, por essa altura também fiz o Interrail, também foi uma coisa que... Ok. Para onde é que tu foste? eu Antes de mais nada, antes de continuares, chega-te um bocadinho mais para cá. Ok. Pronto. É só porque acho que a câmera não te estava a apanhar. Tá bom. Qualquer coisa diz. Sim. E eu fiz uma espécie de um C na Europa, comecei em Paris, depois voltei a Lisboa. Um bocadinho pelo leste, Itália, e voltar a Portugal. Fizeste o Interrail. Sim. Sim. Ok. E tinha essa necessidade de, mais uma vez, fazer qualquer coisa. E foi assim que surgiu. Comecei a cruzar coisas, comecei a misturar coisas. Aliás, a minha poesia também tinha muito disso, que era cruzar ideias completamente diferentes e criar a poesia não... Ou melhor, a poesia estar entre a relação que as ideias estabelecem e não necessariamente no uso de palavras bonitas. Isto não quer dizer que eu enchesse os poemas de tralha. Mas comecei a misturar coisas antes de cruzar azulejos com pixel art, experimentei calçada portuguesa com pixel art. Porquê o pixel art? Deve ter qualquer coisa a ver com a formação de criança que começa a jogar numa geração de 16 e 8 bits, que é altamente pixelizada. Presumo eu que venha daí. Portanto, eras já... Digamos, eras um geek tanto como eu, certo? Sim. Estamos, ainda não foi dito isso aqui, mas as pessoas vão perceber eventualmente. Está aqui mesmo estabelecido. Sim. Aliás, somos geeks. Sim. Confere. Se demorar mais tempo a raciocinar, é porque ontem estive até tarde a jogar o Breath of the Wild. É só por isso. Não vamos entrar por aí. Não vamos entrar por aí. É só por aí. Não vamos entrar por aí, senão a conversa tem mais 3 horas. Não fazemos episódio duplo ou triplo. Ok. Não há problema, da minha parte. E cruzei essas duas coisas e senti-me novamente... Portanto, mas a calçada portuguesa não funcionou? Porquê? Ou achaste, espera, o azulejo é que é mais... não diria tradicional, mas tem mais aquela estética de... É mais fácil tu encontrares azulejos na casa da avózinha do que propriamente... Não tem a ver ok. com isso. Tem a ver com a calçada portuguesa já é pixel art. Sim. Não na mesma organização perfeita que um ecrã de computador permite, mas já é. E, portanto, não havia nada a dialogar. Não havia tanto contraste assim, não é? Não havia essa interrogação que depois com o azulejo se gerou. E depois também em termos de desafio, não é? As formas dos azulejos são muito mais elaboradas, os estilos são muito mais diversificados, as cores, tudo mais. Portanto, havia um desafio estético muito maior aí assim, um aliciante maior aí assim. E depois, nessa altura, eu fiz com o meu percurso académico aquilo que também estava, de certa forma, a fazer com o percurso criativo, que foi, não, este curso correu mal, porquê? Se calhar porque houve uma visão um bocadinho utilitarista na sua escolha, vamos começar do zero. Utilitarista como assim? Uma certa perspectiva de, ok, estamos a caminhar para uma Europa cada vez mais europeísta, isto é um curso com alguma perspectiva nesse sentido, e quando eu faço quando relanço o percurso académico, não, vamos ser completamente egoístas e o que é que eu queria, o que é que eu gosto, não interessa mais nada. E fui para a História da Arte. E em História da Arte, depois tive 6 ou 7 anos em História da Arte, porque eu fiz a licenciatura, o mestrado e o princípio do doutoramento, Okay. a parte letiva do doutoramento. E adorei.
adorei. Eu adorei estar em História da Arte. Adorei as pessoas que conheci, ou que conheço a partir daí. E tinhas algum objetivo, tipo, vou ser Não, historiador de arte? Não. Só... Eu queria resolver isso. Não queria ter um curso que não gostava no meu portfólio. Sim. Quis resolver isso. E resolvi. E de facto é um curso que eu gostei, que eu me orgulho do tempo que lá passei e do que fiz. E depois, tanto que eu fiz o curso e depois gostei tanto daquilo que fiz o mestrado. E gostei tanto daquilo que fiz, comecei o doutoramento. Mas depois aí interrompi. Porque a vida académica de facto não é para mim. E demoraste a perceber-te A isso? vida académica de investigação. Não ok, é ok. ser estudante universitário é a coisa mais agradável e mais fácil do mundo. Quer dizer, tu passas o dia a aprender. Não, isto é um privilégio, uma coisa... Eu estou a imaginar a quantidade de estudantes que estão a ouvir isto agora e a pensar, o quê? Como assim agradável? Se calhar estão no curso errado. Se calhar. Ou então é mais a questão do... Por exemplo, no meu caso, sempre gostei de aprender, mas o método de aprendizagem às vezes pode não ser o melhor. Eu, nesse aspecto, posso dizer que tive grandes professores. Pronto. Também tive professores horríveis. Acho que calhar todos. Mas isso é uma questão da vida, não é? Não é tudo bonito, não é tudo feio. Mas se calhar há um bocadinho disso, de se não estás confortável, alguma coisa está mal. Sim. Eu acho que isso também vai depender muito da pessoa para pessoa, porque eu conheço pessoas que não absorviam nada nas aulas, mas se lessem a matéria num livro ou qualquer coisa assim, aí sim começavam a perceber. Outras pessoas que se lessem alguma coisa não aprendem, mas se ouvirem de outra pessoa, tipo o conceito da aula, não é, em si, o trocado por miúdos, aí sim já assimilavam qualquer coisa. Por isso é que há aquele tipo de pessoa que às vezes até é excelente aluno, mas não toca nos livros. O meu método, e isto é o meu método, não é fórmula nenhuma para ninguém. Aliás, havia uma colega minha que o seu passatempo nas aulas era desenhar-me, porque eu passava as aulas todo parado. Eu estava a ouvir alguém falar e não tomava notas. Os meus cadernos estavam em branco e nunca precisei de notas. Havia pessoas que tiravam livros inteiros das aulas. Pronto. E esse método para mim nunca funcionou. Eu precisava mais de 2 ou 3 ideias, porque no fundo o que tu precisas é de saber fazer a massa para ligar os tijolos. Porque os tijolos, em vida académica, estão as bibliotecas cheias. Sim. Tu precisas de saber ligar aquilo e deixar aquilo em pé. Pronto. Pelo menos para mim era essa a forma de perceber, de percepcionar a coisa. E quando isso sempre quando era esse o meu método de aprendizagem, sempre correu bem. Depois, a seguir à licenciatura veio o mestrado e depois veio o doutoramento, como eu estava a dizer. Mas depois aí eu cortei por completo. Por causa da parte investigativa, não é? Não, eu fiz investigação no mestrado. Eu não conseguia, era conceber que o método de doutoramento, que é, tu estás 4 anos a investir para um produto que ninguém vai ler. Ok? É isto, tu estás 4 anos, eu não consigo conceber estar 4 anos a trabalhar numa coisa que depois um espetáculo e aparece. Não sei se... Provavelmente também não estava muito interessado. Acredito que hajam projetos muito interessantes no mundo, na história da humanidade, tenham levado 4 anos a ser construídos. Sim. Mas não... A mim não me dizia já nada. E francamente, aqui que ninguém nos ouve,
O ambiente dos departamentos académicos não é o mais interessante para mim. Não, pá, não... Não há clique. Não deixou de haver por completo. Houve clique. O clique foi quando era unidirecional. Ok. Aprender. Quando voltou a parte burocrática de andar a falar com este, a pedir isto, a ver se arranja, a concorrer a bolsa, etc., eu deixei de achar tanta piada. É uma visão muito egoísta, atenção. Eu percebo isso, de eu querer aprender, esta sede de estar a aprender. Mas depois o conseguir digerir isso é que já é outra disciplina. Pois. Que eu estou agora a tentar aprender e domesticar. Tu disseste que o Pixelage, é assim que se chama, teve até um certo momento na parte do street art e eu acho que há muitos mitos em relação à street art, porque é aquela coisa tem muito mistério à volta dos autores, é aquela... É marketing, sim. É marketing. Mas queres-me então desmistificar um bocadinho, tipo, o que é que te faz, por exemplo, decidir, ok, vou pôr aqui uma parte, uma peça minha neste sítio, porque X, Y ou Z, ou como é que era feita essa parte do processo? É simples, é de não teres que lidar com galeristas. Sim. Não tens que submeter aquilo democratizavas a coisa. Não? Sim, não tens que submeter a intermédios e nós vivemos num mundo que, com muitos defeitos que atribuem às gerações atuais, que todas as gerações anteriores atribuíram à geração seguinte. Coisa okay? You damn kids! Sim, isso não, sim. Não é nada de novo nesse aspecto. Mas esta geração tem uma coisa que pode chegar diretamente ao público. A internet cortou o chamado middleman pela raiz. E isto é uma coisa que eu acho fascinante e da qual não quero abdicar. Okay? Eu não quero abdicar disso. Embora reconheça, claro, que há benefícios na curadoria. Okay? Há benefícios em um segundo olhar. Ou vários segundos olhares. Isso não está fora de questão. Okay? A crítica é sempre bem-vinda, mas se podemos abrir o que quer que seja, uma ideia, uma peça, uma composição, o que queiras chamar ao produto que sai da criatividade, se podemos abri-la a milhares de pessoas, direto, porquê o outro caminho? E a street art tem isso. A street art tem essa questão. Depois, há uma questão que eu sempre tive em atenção na street art, que é outro das bandeiras anti-street art, que é o vandalismo. O pixelage foi sempre feito tinha muito da técnica da colagem, que eram coisas que inevitavelmente 2 invernos a natureza se encarregava de limpar. Normalmente alguém limpava antes, mas algumas tiveram ainda algum tempo. Mas em termos de mítica não tem muito mais. Aliás, a street art há anos que está mais estabelecida no mainstream. Sim. Quem é que não enche a boca com Banksy, com isto e com aquilo, portanto. Sim, agora gostar de Banksy é cool. Eu gosto, atenção, mas digamos que durante muito tempo era muito controverso. E vai ser porque é esse o registro dele. Sim. Dela, ele ainda não se revelou para não. Não. É um marketing super interessante que eu adoro. Sim. Eu gosto muito do Banksy em termos de marketing e do que isso gera. Achas que aquela coisa daquele quadro que quando foi leiloado e começou a ser triturado,
Achas que foi de propósito o facto daquilo ter só ido a meio ou não? Correm rumores de que aquilo era suposto estar tudo triturado e não deixar aquilo a meio. Olha, não faço ideia. Boa questão. Eu, se estivesse no lugar dele, teria deixado a meio. Eu também acho que sim. Acho que em termos de narrativa é mais interessante assim. Porque... Em termos estruturais de conservação da peça também é mais fácil assim. Sim. Portanto, não, se foi de propósito ou não foi de propósito, o ficar naquele ponto acho uma questão boa, mas acho irrelevante para a fruição da peça. Aliás, eu acho que a fruição da peça até é mais o vídeo da reação do momento do que propriamente hoje vermos aquela peça em algum lado. Sim, é mais a performance do que propriamente a peça. Exato. Uma pessoa olha para a peça em si e pensa, e depois foi naquela altura em que aquilo surpreendeu toda a gente porque ninguém estava à espera. Vá. Pelo menos uma pessoa na sala devia saber. Ou então não sei como é que aquilo poderá ter sido engendrado, mas uma coisa altamente secretiva. Mas toda a imagem dele é à volta disso. Sim. Aliás, eu adoro ler teorias sobre quem é o Banksy. Sim, o facto de já ser uma Spice Girl. Desde um tipo dos Massive Attack, a um tipo que é decorador de interiores. Epá, divirto-me imenso com isso. Eu acho que li que era... que pensavam que seria uma Spice Girl qualquer. Acho que era a Ginger. Qualquer coisa assim. Opá, até posso ser eu. Ou tu. Não, eu. Opá, neste momento vale tudo. Vale tudo em termos de quem é o Banksy, não é? Sim, sim. Mesmo aquela coisa que ele fez, aquela exposição em que havia um elefante e que ele era o tratador do elefante. Mas ninguém recolheu imagens disso. Yeah. Pronto. Em termos do que é o Banksy, eu acho imensa piada toda essa performance, todo esse marketing que está aí. E o próprio marketing em si também é uma espécie de obra de arte, diga-se. Porque a forma como ele passa a expressão nos continua a fazer nhecos. É isso, exatamente. Pronto. Eu não poria melhor. Pronto, em si é tipo, é a maior performance que existe. Não... Sim. Sim, ele está plenamente enquadrado no seu tempo. Sim. E não dá para passar-lhe ao lado. Sim. Pronto, isso é o que o encaixa no tempo, é não dar para passar-lhe ao lado. É o que lhe garante a manutenção no imaginário coletivo, pelo menos por enquanto. Sim. Tu, neste teu caso, eras tipo... Toda a gente sabia quem é que tu eras? Não. Não? Como é que... Então, por partes. O arrepio cardíaco não está assinado como Telmo. Quando as pessoas puserem no Google vão descobrir. Está assinado como Tiago Tejo. Ok. O Pixelejo também está assinado com Tiago Tejo, embora eu tenha percebido na altura que havia muita gente, sobretudo do meio da street art, que, ok, Pixelejo é o termo com que ele assina. Pronto. E aí a coisa confundiu-se um bocado. Pelo menos para algumas pessoas isso confundiu-se um bocado. Sem problema nenhum. Ok? Não tenho nenhuma preocupação com isso. Aliás, é de isso tudo que o capítulo seguinte, não foca em nome, foca num nome que é uma plataforma para quem quiser. Portanto, eu não tenho nenhuma preocupação, não me interessa nada a questão autoral de garantir que o nome aparece o maior número de vezes possível ou que associem uma cara àquele nome. Aliás, o princípio de um pseudónimo é exatamente esse. É tirar a atenção do autor. Claro que é uma guerra perdida no mesmo mundo
de internet. Pronto. E claro que é uma guerra perdida. Mas isso foi uma coisa que o meu adolescente aprendeu. Pronto. Sim. E eu encarei o pseudónimo muito... Não foi tanto uma questão de secretismo ou de ocultar identidade, nada disso. Encarei-o sempre como ele em si um exercício de criatividade. Eu tenho este lado muito de copy, não tenho formação nenhuma em marketing, nada do género, mas adoro os slogans e criar uma imagem, etc, etc. E a própria escolha dos nomes foi mais um exercício disso do que propriamente uma preocupação de deixem-me lá descansado, não me chateiem com quem é que eu sou, etc. Foi mais isso do que propriamente... Foi sobretudo um exercício de copy. Mas nesse aspecto... Desculpa. Não boa. Não é bocaína. Não somos sponsors ainda por ninguém, mas... fica aqui a nota. Olha, era uma boa relação. Sim. O podcast onde nunca ninguém se engasga. Exatamente, a voz está sempre perfeita. Não há rouquidão, só uma rouquidão, uma ligeira, só para aquilo parecer um bocadinho mais sexy. Sim, ok. Mas o que eu te ia perguntar era, então, mas como é que tu fazias? Ok, aqui vou pôr um pixelejo, ou fazias uma escolha, ou andavas tipo pela cidade e... Eu tinha um conjunto de pixelejos, que era o que eu dava, e estavam todos impressos, aquilo era tudo impresso em casa e cortado, tudo artesanalmente. Era impresso em quê? Papel normal. Era papel normal, ok. Papel banalíssimo. Do mais comum que tu possas encontrar. Ok. E... Folhas A4. Depois era tudo para dentro de uma mala à tiracolo. E numa mão eu tinha um balde de cola. Ok. E na outra tirava e colava. A escolha dos sítios. Eu normalmente tinha a preocupação de escolher sítios hediondos. Como, por exemplo, aquele mobiliário urbano que são as caixas de eletricidade. Que é um mono que está ali, que é feio. E eu gostava de as forrar. Pronto. Era isso que era uma das coisas que eu fazia. Nunca foi de sobrepor outras coisas ou de estragar outras. Aliás, eu cheguei a fazer painéis em edifícios abandonados. E era esse sempre o critério. Havia sempre uma preocupação de não estragar e, sobretudo, não cair naquilo que é o erro maior da street art, que é quando é confundida com vandalismo. Sim. Portanto, eu não precisava nada disso, não estava interessado nessa guerra, desse choque. E já que havia, e continua a haver, esses monos pela cidade, vamos decorar um ao outro, pronto. Sim. Mas tu punhas de alguma vez, para já, a primeira pergunta que me anda a correr sempre pela cabeça, que é, já ficaste em apuros por estares a colar coisas em edifício? Não. Eu nunca fiquei, mas, quer dizer, houve vezes que percebi que foi por unha negra que não fiquei. Então, como assim? Eu lembro-me de uma vez de diferentes formas. Houve uma vez em que o sítio foi escolhido e na altura foi escolhido para uma entrevista. Que era uma entrevista, tinha cobertura fotográfica e eu fui fazer um painel. O painel, um sítio que eu escolhi, que eu não fazia a menor ideia, era um antro de toxicodependentes. E há um que vem e fala com a fotógrafa e diz à fotógrafa... Eu não senti perigo, nem percebi depois em retrospectiva que poderia ter sido uma situação de perigo, mas não de grande dano. Em que há um que diz à fotógrafa: você com essa máquina aqui ou é inconsciente ou tem muita coragem. Mas eu só soube isto depois e isto foi feito e alguns vieram e gostaram as pessoas que estavam naquele espaço e elogiaram e tivemos a conversar e foi saudável. Nada aí, quer dizer, perigo
Nem sei se é uma questão de perigo. Este perigo foi identificado por uma pessoa. Sim, Pronto. sim. Eu não senti perigo. Só em retrospectiva é que consegui construir a noção de perigo nesta situação, ou associar essa situação. Não vá, o potencial perigo, porque de facto não aconteceu nada, não é? Outras vezes eu percebi que estava a colar um painel e seguia, e passado um bocado passava a polícia e parava. Se eu tivesse demorado mais um bocado, teria que ser identificado e teria que ir passar um bocado à esquadra com eles, mas isso, pá, quem não é... Quem se dedica a street art tem que viver com isso. Pois. Faz parte. Sim, sim. A mim nunca Mas eles levariam-te à esquadra com... Para te identificar. Só para te identificar? Sim, acho que sim. Opa, não sei se mais ou não. Atenção. Não sou a pessoa certa para responder a isso, mas se quiseres eu dou-te o contacto do meu advogado. Ok. Ele saberia o que é que aconteceria na altura. Eu na altura, aliás, ainda é hoje é hoje o advogado da Curious Goblin. Uhum. E ele sabia que... Ele disse, olha, há de haver um dia em que eu te vou ligar às tantas da manhã Porque porque estou numa esquadra ou assim. E ele, está bem, pronto. Está bem. Nunca foi preciso. E tudo correu bem. Mas eram noitadas muito giras, porque... Fazias sempre isso à noite, então? Sim. Ok. Quando era na rua era sempre à noite, claro. À noite todos os gatos são pardos. Sim. Mas era muito giro, porque eu na altura vivia na Calçada da Estrela. E saía, e às vezes vinha gente comigo, umas vezes umas pessoas, outras vezes outras. Uma colega minha que na altura vivia comigo também vinha. Nunca era muita gente, era só eu e outra pessoa. E era quando a pessoa queria. Mas era muito giro, porque nós dávamos a volta toda por Lisboa, a pé, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e continuo a fazer sempre que posso, que é andar a pé por Lisboa. E à noite então é fabuloso. Hoje é diferente do que era na altura. Hoje com o fluxo de pessoas que há em Lisboa, é diferente nesse aspecto. Vês mais gente ou vês menos? Muito mais gente. Muito mais. Muito mais gente. Não tem nada a ver. Ainda eu... Há uns dias fui jantar e depois a subir à Avenida da Liberdade, já à noite dentro, e continuava a haver gente como se fosse 6 da tarde. Isso é um cenário que eu não me recordava há 10 anos ou há 15 anos. Mas dávamos a volta por Lisboa e depois íamos acabar no Bairro Alto para tomar um copo. Isto está a ver o que é. Aliás, o nosso sítio, nós íamos sempre parar, era ao estádio, que era um bar ali no Mirador de São Pedro de Alcântara, que era todo o espaço era uma caricatura de qualquer coisa. Ok. Desde os donos, desde a decoração. E na altura era o momento em que o hipster era a coisa... os hipsters eram o mainstream. O ser hipster era o mainstream daquele público. E de repente entra um gajo com um balde de cola na mão. O quão grande era um balde de cola? É o tradicional balde. Ok, assim. Não, isso é um balde de tinta, mais ou menos. Pronto, Ok. agora... Eu estou a imaginar aqueles baldes da Robelac. Não, é mais pequeno do que... É o tamanho do... Não, por acaso devia saber a quantidade de litros que tem um balde. Mas é o tradicional balde que usas para tudo. Pronto. Não deve andar muito longe da quantidade que tem um balde que tu tens em casa com a esfregona, etc. E um balde de cola, as mãos a escorrer cola, porque aquela cola é uma cola que é cola branca. Não é exatamente... A receita é diferente da cola da UHU, etc. Mas depois, o processo de colar aquilo é... Tu metes uma camada de cola, metes o papel e metes outra camada de cola. Isto num póster funciona. Quando são quadradinhos, tu tens que ir lá ajeitar com a mão. Sim. Pronto, então estás a ver o que eram os meus braços. Estás a usar luvas? Não. Não. E então era as mãos
entre cola ressequida, porque foi tendo vários momentos de colagem. Epá, pronto, era assim Eu só percebi isto quando me sentei e pedi e percebi que tinha os braços Naquele estado. Sim, mas é uma coisa com a qual eu estou completamente confortável ou melhor, gosto imenso esta parte da alquimia das coisas, de sujar as mãos e de mexer e se for preciso correr o risco de ferir um bocadinho, embora eu seja obcecado com a segurança, mas quando digo ferir é ter calos ou qualquer coisa, ou entalar a mão, não é perder um dedo. Nunca. Sou completamente obcecado com essa experiência, mas que é uma experiência que depois é contraditória em mim, porque eu ao mesmo tempo sou obcecado em ter em não ter essas marcas, porque são duas coisas diferentes, que é, eu gosto de ter as mãos, e agora estamos a falar de mãos, mas eu gosto dessa experiência de alquimia, mas também percebo que no contacto com o cliente é importante ter outras mãos diferentes. Pronto. Não é o cartão, não é aquela coisa, não tem um dedo, então deve ser bom marceneiro se não tem um dedo. Não acho nada disso. Mas isto tudo vem da parte desse lado mais material que tinha o Pixelage e que culminava sempre numa cerveja aqui ou acolá, com um balde de cola. Sim, com um balde de cola ao lado. É que o balde de cola depois era cómico porque a cola tem que ser mexida freneticamente quando é misturada com água, porque a cola é vendida em pó e depois tem que ser freneticamente mexida e depois tem que ir sendo mexida. É quase como uma betoneira. O princípio de uma betoneira no caminhão é manter aquilo mexido. A cola é semelhante, para não solidificar. E então leva-se um balde de cola e uma colher de pau. E está-se constantemente a mexer sempre que é preciso. Eu estou-te a imaginar a beber uma Imperial e a fazeres assim. Não, aí já não era preciso, não é? Aí provavelmente já a cola tinha acabado. Ok. Mas pronto, mas não havia. Pronto, é assim. Não, mas eu imagino. Estou-me a lembrar isto porque festas natalícias e afins. Eu vi uma data de Home Alone sozinhos em casa e lembro-me sempre que havia sempre uma personagem que o miúdo tinha sempre medo, mas depois acabava por ser um amigo, etc. Ou era uma pessoa... Ou era o velhote vizinho. Ou era o velhote, ou era... Era a Senhora dos Pomos. A Senhora dos Pomos, enfim. Eu estou-te a imaginar, no meio da noite, tu serias o ser homem uma da dessas. Coca-Cola. Ok. Olha, boa. Não me ocorreria tal coisa. Mas sim. Um outro puto mais velho que sabia, obviamente, que não havia perigo nenhum, dizia ao mais novo, olha, é assim, se não te portas bem, ele cola-te na parede. Olha, gosto muito do teu lado de storytelling, que estou a adorar. Mas pronto, portanto, tiveste essa fase do pixelejo. Como é que isso culminou? Como é que... Foi uma coisa gradual, do género, já não vou sair à noite para não, com depois ainda houve um par de exposições, aí no contexto de galeria, que foi, onde é que foi? Foi uma em Lisboa, essa foi coletiva, foi com mais pessoas, algures ali em Santos, acho eu, que é a zona. E depois houve outra em Toulouse, no sul de França. E não houve muito mais. Eu depois também, a determinada altura, desinteressei-me. Havia imensa gente que me dizia, mas porquê que isto não é... Porquê que não levas isto para cadernos? Porquê que isto não são outros objetos? Porquê que não decora outros objetos? E não me despertou muito interesse por aí. Ainda às vezes há pessoas que me perguntam porquê que eu não recupero isso. E eu digo assim, não. O que está encerrado, está encerrado. Felizmente, o cérebro humano é capaz de criar coisas novas. Não é preciso estar a ir buscar a roupa velha a toda a hora. E, portanto,
é criar outra coisa. O desafio é esse. Não é porque aquilo teve determinado sucesso e que sucesso entre muitas aspas. Sim. Mas teve determinada exposição no passado que tem que ser dali extraído até à exaustão. O que hoje se chama o milking, não é? Noutras dimensões, mas... Faz-se tanto agora hoje em dia. É sim, uma coisa... não é... Faz-se hoje e fez-se toda a vida. Sim, verdade. Mas acho que agora está mais exposto. Tudo hoje está mais exposto. Sim, é verdade. Tudo hoje está mais exposto. E, portanto, quando me desinteressei, terminou, pronto. E eu estou completamente confortável com a morte dos projetos. Mas a importância desse foi perceber que a tal coisa que eu te dizia há pouco das gavetas. Não, isto não tem que ser uma gaveta para a vida. Podem ser várias, ou se calhar até podem não ser nenhumas e vamos destruir essa noção e focar na criatividade, nesse dominador comum, que no fundo não é nada de extraordinário em termos de... É extraordinário no meu universo pessoal esta realização, porque eu sinto que há um antes e um depois. Ok? Em termos de exteriorização, não sei se o tempo dirá, mas também a mim não me apoquenta. Às vezes havia pessoas que me perguntavam: e não te preocupas, o que é que as pessoas vão achar disto? E eu, não. Isso por acaso é engraçado, porque acontece-me exatamente a mesma coisa aqui. Não. E normalmente essa é a chave do correr bem. Sim. Do correr bem ou da evolução até correr bem, certo? Porque se tu de repente começares a receber feedback e começares de repente a fazer as coisas, a pensar nesse feedback que poderás receber, eu pelo menos eu diria que ficaria presa, tipo, não faria mais nada porque estaria demasiado focada no feedback em si. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se o feedback for: olha, esta atividade está a promover maus tratos humanos. Sim, claro. Ok, vamos imediatamente absorver o feedback construtivo, e construir alguma coisa. Depois aí é uma questão de disciplina, não é? Sim. Agora, se tu tiveres confiança, a questão é a confiança, de assumir o feedback e até ser um bocadinho abusador e, ok, este feedback vai para a caixa vai juntamente com o outro feedback, etc., e vai nascer outra coisa. Se entenderes como input construtivo, o que às vezes pode ser complicado, não é? Até da forma como tu recebes as coisas, ou como elas são emitidas. Exato. Mas se tu tiveres esse princípio, agora não podes andar sempre à espera dele. Mas sim, isso, o princípio de um criativo é não precisar de estímulo exterior é não precisar de estímulo exterior para fazer qualquer coisa. Okay? Um criativo, pelo menos no meu caso, não é preciso haver uma necessidade de sobrevivência ou de pagar contas ou disto ou daquilo para as coisas serem feitas. E essa é um dos princípios que eu normalmente identifico num criativo. É o fazer pelo fazer. Porque aquilo não é fazer pelo fazer. É o fazer porque aquilo tem que ser feito. Pronto. Okay. Aquilo precisa de ser feito. Alguém precisa daquilo no planeta? Provavelmente não. Mas aquela pessoa precisa daquilo. E é melhor que o faça do que não o faça. Porque é ao contrário. Pelo menos para mim, a criatividade, se não for liberta, depois é nociva. É um bocadinho como o Bender no Futurama. Sim. O Bender, se não tiver alcoolizado, começa a ser horrível, não é? Não, eu estou a confundir com o Roger no American Dad. Há um deles que é assim. Okay. Eu misturo sempre as duas personagens. Aiden.
certo? Sim. Ok, sim. Eu misturo sempre as duas. Mas é esse princípio. É quando tu não exteriorizas, ou quando não tens aquela dose de alguma coisa, a coisa corre mal. No caso da criatividade é assim. Se um criativo num trabalho das 9 às 5 está condenado a ser infeliz. Sim, sim. Bom, acho que ouvi falar de uma pintora que diz que vai fazer sempre o trabalho dela às 9 às 5 porque precisa dessa disciplina. Senão... Pronto, está bem. Sim, mas isso é o 9 às 5 dela. Ok? Sim. Se depois aí depois é outra questão que esses 9 às 5 é o quê? Ela está a ser criativa das 9 às 5. Ela vai como se fosse trabalhar, sim. Vai para o estúdio, pronto. Sim. Eu também estou na oficina X horas e não estou a ser criativa em todas elas. Algumas estou até a olhar para o teto à espera de uma ideia. Outras estou a fazer outras coisas que não são criativas. Sim, Mas no princípio base, pelo menos do que no meu caso, se uma ideia não sai, das duas, ou morre no estado de ideia, que é uma coisa perfeitamente normal e comum, ou precisa tomar um corpo qualquer e seguir o seu caminho. E esse corpo pode ser tanta coisa, pode ser tudo, e não tem que ser uma coisa que chegue ao público. Okay? Eu ouço muita gente dizer que não, o que é importante é disciplina, fazer uma coisa até ao fim e concluí-la. Não é. Há ideias que o bom delas é só a viagem e abandonar. Não tem que ser uma coisa acabada. O beco é uma coisa boa no sentido em que tu podes voltar para trás e continuas a tua viagem. Não tem que ser tudo caminho por diante. E aprendes alguma coisa com isso, não é? Claro. Sim. Claro, não é andar de olhos vendados num labirinto. Mas também não é estrada aberta até ao fim do mundo. Sim, faz sentido. Então, depois de pensares, ok, já não estou a ficar assim muito interessado de andar com o balde de cola, eu vou ficar agarrada a essa imagem, Okay. sorry. Estás à vontade. De andar com o balde de cola, como é que o próximo capítulo foi mesmo o Curious Goblin, certo? Sim. Depois disso, eu senti novamente essa necessidade de ter algo, ter um projeto. E já tinha os calos de trás e já sabia que não iria ser uma coisa muito específica, não iria ser arrumável numa gaveta e que não poderia ser associada ao meu nome. No sentido em que há tanta gente interessante no planeta, porque é que isto tem que ficar agarrado a uma que não é assim tão interessante? Pelo menos para mim. Eu, para mim, sou a pessoa mais interessante do planeta. Porque eu já sei aquilo que sei, não é? Portanto, todos os outros têm alguma coisa para me ensinar. É dessa perspectiva. E nisto começou-se a construir a ideia. Eu comecei a construir a ideia do que é que era. Eu, ao mesmo tempo, estava a construir uma oficina. No sentido em que comecei a conquistar um espaço na casa de família, comecei a ter algumas ferramentas, porque foi uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre tive à vontade com as mãos, mas que quando tu és pequeno, a geração anterior ou as gerações anteriores fazem uma coisa que é protegem-te do perigo. Não mexe, já. E de facto serras e formões e x-atos e tudo mais são perigosos. Mas eu já não era uma criança, no sentido em que, quer dizer, também nesse aspecto foi muito cedo. Fazia o que me apetecia.
E comecei a fazer a colecionar, a reunir algumas ferramentas e a conquistar o espaço conforme as necessidades. A primeira necessidade mais óbvia, em que eu consigo ver um bocadinho de gênese deste projeto, foi um dia que eu quis fazer um stop motion e precisava, para uma das cenas, de uma espécie de um leito, uma cama, que era só uma forma paralipipédica, que eu não encontrava em lado nenhum, como é natural, não é? Não há uma loja de objetos para a tua cabeça, para o que a tua cabeça imagina. E nessa altura eu senti necessidade, ok, vamos construir isto. E fui a uma loja e comprei umas quantas ripas de madeira, comprei a cola, comprei os grampos, comprei o serrote e fiz a peça. Comprei a lixa e fiz a peça. E daí começa a vir uma ferramenta, começa a vir outra, começa a vir experiências com outros materiais, até que eu começo a perceber que tenho uma criança nos braços, digamos, em termos de ideia. E que é preciso defini-la para que, ao mesmo tempo que não caia na excessiva compartimentalização do que é, também não seja tudo e não seja nada. E é nessa altura que eu começo a perceber que há um potencial de associar o meu lado criativo também a um lado de fazer para outros. E eu adoro esse lado de construção de coisas. Mas explica, antes de mais nada, então, o que é a Curious Goblin? O que é que tu fazes? Ok. Boa questão. É porque eu iria estar aqui perdido durante 3 quartos de hora. A Curious Goblin a Curious Goblin parte de uma ideia, que é a curiosidade, que está no nome. E é esse o valor maior da Curious Goblin. É uma empresa que faz coisas tanto para clientes, ou seja, tu tens uma necessidade específica de qualquer coisa. Imagina, tu daqui a uns anos vais fazer um evento deste podcast e queres ter um microfone gigante. Não há um microfone gigante nas lojas. A Curious Goblin é o tipo de empresa que responde a esse desafio. Construir um adereço que não existe. Não é construir móveis, não é construir estruturas em ferro, no sentido desse exemplo concreto, ou seja, não é uma oficina de marcenaria, não é uma oficina de serralharia, mas convoca todos esses saberes. E ao mesmo tempo que é uma oficina que responde a essas necessidades exteriores, também é um estúdio de criação de peças de autor, de iniciativa própria. Portanto, é uma oficina criativa / estúdio, que é uma plataforma que se rege pelo princípio da curiosidade e da criatividade, que é, nós não fazemos um objeto específico, vamos atrás de ideias. Onde é que a curiosidade nos leva? Ok? É por isso que tu, se fores ao nosso site e fores à secção da loja, tanto encontras pequenos jogos de madeira, como encontras t-shirts, como encontras peças únicas de autor. Portanto, é uma mescla disso tudo. A Curious Goblin assenta. Eu quis focar a empresa ou o projeto nos 2 princípios basilares do ser humano, que é, qualquer ser humano é um fazedor e é um contador de histórias. Tu podes dar as voltas que quiseres, isto tu encontras em qualquer latitude, em qualquer ser humano, não importa idade, origem, o que seja. Todos têm essa habilidade. E é isso que distingue das demais espécies do planeta. Não é? É a capacidade de contar histórias e a capacidade, ou pelo menos no nível em que faz, de criar ferramentas, criar coisas para satisfazer as tuas necessidades. E depois eu assenteio isto no valor máximo da curiosidade, porque para mim é um valor altamente democrático. A curiosidade é uma coisa que tu, se tiveres 2 crianças e tiveres uma aquilo que se chama nascida em berço de ouro e outra que não tiver tido sorte nenhuma na vida,
não importa nada nenhuma dessas coisas porque são ambas criativas, são ambas curiosas, ok? E quis assentar nesse valor mais do que noutro qualquer. Pronto. E isto é uma coisa que é altamente saudável porque traz pessoas que são altamente curiosas, são altamente criativas, e cria uma viagem conjunta que eu não faço a menor ideia qual é que é o capítulo seguinte, ou sequer se tem fim, mas que eu tenho a certeza que é saudável. Sim. Porque este valor traz sempre qualquer coisa boa. E se? Que é isto? É começar as frases com e se? Sim. E se fizermos isto? Se tu fores... Mais uma vez vou dar o exemplo do nosso portfólio. Há produtos na nossa loja que são isso. As t-shirts. E se levássemos esta necessidade a um espectro maior? E se a t-shirt que nós usamos no evento fosse, para quem não usamos num evento, fosse para outras pessoas? Ok? Vamos experimentar. Sim. E se esta t-shirt fosse outra coisa? Pronto, essa outra coisa ainda não está ainda no site, mas vai estar em breve. No fundo é isto. É não ter medo é ter medo do arrependimento. Ok? É nunca ficar naquele limbo de e se eu tivesse feito isto? Não. Fazer. Pronto. O pior que pode acontecer é não darem nada. Mas é a tal ideia de os becos são saudáveis. Porque vais, não tem o fim que não é o que tu queres e volta a outro percurso qualquer, trazes o que tens a trazer e pronto, e continuas. E foi neste princípio que eu assentei, que continuo a assentar a Curious Goblin. E é um princípio muito saudável e que cativa pessoas onde eu nunca pensei cativar. Ok, como por exemplo? Como por exemplo, a parte há um segmento de pessoas que nos seguem, que não são clientes, mas que desfrutam e que interagem com este lado que eu gosto bastante de partilhar do que é a oficina, o que é a vida da oficina, o que é o backstage desta empresa e do processo criativo, que eu nunca nem pensei, nem deixei de pensar, mas as pessoas apareceram e disseram, pá, não, é muito giro acompanhar esta história. E não são clientes, mas são tão importantes como os clientes, percebes? Sim. Ok? É. Isto baseado eu odeio o marketing in your face. É este produto e faz isto. E eu gosto de vender a Curious Goblin através do que ela é ou do que ela está a fazer dentro dos possíveis do que é para partilhar. E as pessoas gostam disso. Pronto. Cada vez há mais pessoas que gostam de acompanhar esta história. E elas sabem tanto no que é que aquilo vai acabar como eu. Ou melhor, no que é que vem a seguir como eu. Ok? E, portanto, dá também bastante input. As pessoas dizem, olha, eu gosto disto, olha, não estava nada à espera disto. E eu percebo pelas reações e tornar as redes sociais, que é uma coisa dos nossos dias e impossível de passar ao lado, num produto em si. Sim. Okay? O produto, para mim, o produto não tem que ser uma coisa diretamente indexada a dinheiro. Okay? O valor das coisas não tem que estar diretamente indexado ao dinheiro. Eu prefiro passar uma tarde a gravar um vídeo que depois está no YouTube e que as pessoas desfrutam e não há nenhum valor diretamente associado àquilo.
Eu sei que isto, no ponto de vista de uma empresa, para muita gente é de loucos. Sim, é um bocadinho Faz uma coisa e não dá dinheiro. Qual é que é a lógica disso? Sim. Eu não faço só coisas que não dão dinheiro, ok? Mas... mas não deixar que isso contamine o resto, ok? E até agora não tem corrido mal. Há clientes que vêm por causa disso, por exemplo. No final do dia também é marketing. Sim. Ok? Há pessoas que compram ou as nossas t-shirts ou os nossos outras coisas que construímos por empatia ou porque descobriram essa necessidade através desse storytelling que a Curious Goblin tem. Percebeste o que é a Curious Goblin? Percebi. Ok, pronto. Eu já sabia o que era, mas percebi. Pronto, não, mas a partir deste monólogo... Agora estou mesmo a ver, vou desafiar as pessoas a irem às tuas redes sociais, tipo, mas vocês fazem o que eu mesmo? Olha, é uma questão que eu pergunto a mim mesmo todos os dias. O que é que nós que tu fazes mesmo? Exatamente, o que é que nós fazemos mesmo. Porque, aliás, o que está nos planos imediatos, algumas coisas são completamente fora disto. Ou melhor, do que já está feito. Sim. Mas porquê? Porque o princípio é este. É não ter boundaries, não é? Não ter... O foco é... Isto é uma coisa que eu evangelizo até à exaustão e se algum dia tiver que ser de outra maneira, eu terei que me adaptar, terei que aprender com isso, mas se calhar é outra coisa que não é a Curious Goblin. O foco é neste valor. E não é... não tem corrido mal até agora. Ok? Não... Opa, e é uma coisa humana, pronto. Sim. Qual foi a coisa mais... que te surpreendeu mais ou que te pediram até agora? Pediram-me uma vez, mas isso nós não tínhamos capacidade de responder. Que é aqueles farsuitos. Sim. Ok. Sim. Mas era um nível de adereço que não dava para responder, mas encaminhei para outras pessoas que trabalham com isso e faço isso várias vezes. Quando não consigo, encaminho para quem consegue. Mas esse caso não... Embora eu tenha aprendido a costurar recentemente, mas não aprendi, quer dizer, experimentei. Sim. E gosto imenso, ok? Isto porquê? Porque eu tive uma necessidade de arranjar formas de ser criativo quando não estou na oficina. E a costura é uma delas, porque tu podes fazer em casa. Sim. Aliás, até deves fazer em casa, no sentido em que é uma coisa que não beneficia do pó. E numa oficina há pó. Sim. Há serradura, há espuma quando é polida, há todo o tipo de poeiras. E essa foi uma das áreas que aliás, eu quero explorar e quero quero compilar em qualquer coisa, não sei se é um artigo no nosso blog, se é um vídeo, se o que é, mas é o conjunto de fazeres que é possível sem teres uma oficina, sem teres um espaço dedicado a isso, ok? Outro, por exemplo, outro caso desses, por exemplo, excluindo escrita, ilustração e tudo mais, que basta o mais elementar de um caderno e de qualquer coisa para gravar nesse papel. Mas outra coisa, por exemplo, que é a construção de pequenos modelos com plástico, o chamado styrene, é outra coisa que eu também explorei por necessidade, e que faz parte, que poderá fazer parte dessa lista. Eu adoro fazer listas. Às vezes até é contraprodutivo eu fazer listas para coisas e que depois nunca acontecem. Mas
Pronto. Sim, não vês aquilo, tipo, ainda não fiz aquilo. Sim, os artigos que nós temos no site são muito à base de listas. As não sei quantas coisas à altura da tua oficina. Sou uma clickbait, mas pronto. Sim. E tem o nome de uma marca e tudo. Eu é que não o disse. Mas Podes dizer marcas aqui, não há problema. mas é uma forma de organizar as coisas. É também uma forma de organizar as coisas. Não sei quantos princípios para a tua oficina. Pronto. Listas. Sim. Portanto, um fursuit, mas... Portanto, tu agora estás a aprender a fazer... a costurar, não é? Eu estou a aprender tudo. Sim. Okay. Foi, mas era isso que eu ia perguntar. Tipo, tu começaste por trabalhar em madeira e depois talvez um bocado de serralharia? O primeiro material foi a madeira, de facto. E é um material que eu continuo a adorar e tem uma organicidade incrível. Okay? Porque a madeira continua a reagir mesmo depois de ser cortada. Okay? Depois da árvore estar morta, a madeira continua a ter algumas reações. Mas não há limitação. O princípio é o mesmo. Aliás, aquilo que a Curious Goblin tem de mais-valia para oferecer é a capacidade de combinação de materiais. Sim. Ou melhor, é uma das coisas. É a capacidade de cruzar, seja cartão, seja ferro, seja madeira, seja o que for, e cruzar em algo. Ok? Portanto, não há nenhum material que eu gosto mais ou gosto menos nesse sentido. Há alguns com os quais eu estou mais confortável do que outros. Isso é natural. Mas não há um foco nesse aspecto. Há uma compilação de saberes, pronto. Há, inclusive, na oficina um livro de receitas, digamos, que é onde estão os desenhos das coisas que fizemos e onde estão também várias anotações que são exatamente receitas, como é que se trabalha determinado material. Se tu quiseres uma coisa de cosplay que tem um tipo de espuma tradicionalmente mais denso, o tratamento é diferente. Se tu pegares nele e começares a trabalhar, aquilo sai tudo furado, porque tu não cumpres os passos certos. Claro. E essas coisas estão lá todas escritas. Mas se tu mudares para outro tipo de espuma, já é completamente diferente. Okay? Mesmo dentro de diferentes... Mesmo dentro do mesmo tipo de material, as coisas variam. E, portanto, é todo essa compilação de conhecimento que é um dos produtos da Curious Goblin. Okay? Nós não somos uma oficina de marcenaria, não somos uma oficina de serralharia, mas temos essas coisas todas. Ou seja, se tu precisares de um roupeiro para o teu quarto, há inúmeros ateliês de serralharia mais habilitados para o fazer do que nós. Ok? Agora, se tu quiseres um roupeiro para a tua casa de bonecas ou para o teu cenário de miniaturas, o que seja, se calhar já é connosco. Sim. Já está um bocadinho... Sim. Última pergunta antes... Aliás, penúltima. Porquê Goblin? Eu gosto imenso de conjugar nomes. Como já percebeste, arrepio cardíaco, pixelejo. Gosto imenso de cruzar nomes e deixar às pessoas a leitura e a construção de uma história a partir daí. E como tu também já identificaste e denunciaste aqui muito bem, eu sou um geek bastante geek. Um geek bastante geek, sim. E que quando
quis construir, quando estava a construir a ideia e quis dar-lhe um nome, eu já tinha a parte da curiosidade, mas precisava de algo que ilustrasse isso. E não há criatura melhor do que um Goblin para ilustrar isso. Um Goblin é uma criatura que lhe explodem coisas nas mãos. Sim. Porque é curioso. Sim. Pronto. É uma criatura que tem orelhas cortadas, cicatrizes e tudo mais, e faltam-lhe dentes e o diabo a sete, e está esfarrapado porque não pensa, aplica. Sim. Okay? Põe a mão na massa e não Exatamente. Tem... Sim. E há essa conotação de arriscar e de experimentar, que eu achei que não havia imagem melhor para ilustrar essa ideia do que um Goblin. O que é que entra aqui do meu background geek? É que isto de facto é uma figura de fantasia. Sim. Que também não é familiar a toda a gente, mas que já é bastante familiar. E eu achei que a combinação das duas palavras, primeiro, soou-me bem. Sim. Soou-me bem ao ouvido em inglês. E achei que diria logo bastante, sem denunciar concretamente, ou melhor, sem estar associado a uma coisa exata. Ok? Não é a caneta mágica de uma fábrica que faz canetas. Pronto. Não é nada disso. É específico o suficiente para a ideia que eu quero dar à empresa, ou em que a empresa assenta, e também é amplo o suficiente para definir as pessoas que fazem parte da empresa e que partilham destes valores. Não tens que fazer parte da Curious Goblin para ser um Goblin curioso. Sim. Ok? Olha, isso é bom para terminar, isso é bom. Onde é que a gente te pode encontrar? Essa era a segunda pergunta? Sim. Ok. Podem me encontrar. Eu podia começar a falar sobre Breath of the Wild, mas já passaram quase 2 horas, portanto é melhor não. Não, mas estás à vontade de ter o tempo que quiseres da minha parte. Vamos ter um spin-off só de videojogos que não estou a usar. Podem encontrar-me, basta pôr Curious Goblin que aparece. Pode ser no site, pode ser no Instagram. Facebook, não? Facebook também e YouTube. Pronto. YouTube também. Sim. Ok. É um lado que eu gosto imenso de explorar, a faceta, ou melhor, a cara da empresa na internet. E eu diria que neste momento o Instagram é uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? Aquele clichê. E de facto tem esse potencial, em que tu tens uma imagem, tens um pedacinho de texto para o teu storytelling, que eu valorizo imenso, e está lá o nosso trabalho todo, está lá a nossa vida de empresa. Aliás, se tudo correr bem, está lá uma fotografia da minha participação neste podcast. Sim. Já trata disso. Pronto. E depois há o Facebook na mesma medida, ok? Aí há muita semelhança, há coisas que variam ocasionalmente. Há o site, no site está a nossa loja, está também o nosso blog, que é onde estão os conteúdos mais... Ou melhor, que estão os conteúdos escritos. E depois há também o YouTube, que é o mais recente nesta família de caras, digamos. Isto é uma coleção de máscaras que nós temos para cada frente de contacto. Que é o mais recente porque há uma necessidade grande de partilha. E há uma necessidade grande de encontrar o melhor meio para essa partilha. E em alguns casos o Instagram responde, noutros casos o blog responde,
E começou a haver uma necessidade que nenhum deles respondia. Que é o YouTube. Ou melhor, que o YouTube veio responder. Que combina a imagem com a viva voz, digamos, e que é outra dimensão da Curious Goblin. Eu tento que, ao máximo, que se tu só gostares de uma destas expressões, estejas devidamente informada ou tenhas uma história devidamente aliciante. E tento também que elas não se sobreponham. Sim. Ok? Não há... há coisas de umas nas outras, há imagens que tu depois vais ver nos vídeos e percebes as coisas a ligar, mas não há sobreposições. Não há... Até porque é difícil de haver neste meio que é o da Curious Goblin. Mas eu gosto, no final do dia, eu quero que as pessoas se lembrem da Curious Goblin como... Uma coisa completa, não é? Não é necessariamente completa, porque uma coisa completa é altamente... Sim. Não lhe faltam peças, não é? Versátil. Sim, uma coisa... Exatamente. Uma Sim. coisa versátil. Sim. E que possam guardar a Curious Goblin como uma pequena história. Ok? Sim. Que acompanharam, que nunca precisaram de interagir para lá do seu conforto, mas que, se a sua necessidade assim o ditar, também dá essa resposta, mas que no fundo guardem isso dessa forma. A mim deixa-me super satisfeito quando alguém vai ao Google ou ao Facebook e deixa uma review de como gostam dos conteúdos e da forma como aquilo os entretém 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, o que seja, num dia. E deixem feedback a dizer que não se ouve bem. Ok. É uma coisa que eu tenho bastante preocupação na edição dos vídeos, é o som. Pronto, olha, obrigada, Betel, isto foi ótimo. Eu agradeço-te imenso a oportunidade. Poderão encontrar o Telmo em Curious Goblin em todo o lado, incluindo nas redes sociais. Quanto a nós, somos da Pull Podcast também em todo o lado. Se gostam do nosso conteúdo, por favor deixem uma pequena contribuição na nossa página de Ko-fi ou no Patreon, onde terão acesso a algum conteúdo especial em exclusivo e onde estaremos a colocar mais modalidades de contribuição em breve, portanto fiquem atentos. Agradecemos qualquer ajuda e, mesmo que a vossa contribuição não seja monetária, agradecemos qualquer boa review, comentário, partilho do nosso conteúdo pelas redes, isso tudo. O nosso muito, muito obrigado. O The Pull Podcast é gravado no Estúdio Q, a captação, edição de som e vídeo e fotografia é da autoria de José Garcia, o jingle é de Miguel Nicolau, as ilustrações são da Joana Rol e eu sou a Kai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até para a semana.